Humanos versus IA. Qual será o futuro da odontologia? Está começando o Odontocast. Estamos aqui hoje com a doutora Aline. Ela é formada em odontologia, trabalha como endodontista e é CEO da clínica doutora Aline Lopes. Isso mesmo. Como é que a senhora está, doutora Aline? Tudo bem? Muito bem, obrigada. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada e muito gratificada por poder contribuir também, passar alguma informação que seja relevante para vocês e para todos os colegas que estão assistindo, E futuros colegas. futuros colegas de trabalho. A gente vai falar hoje sobre as especialidades odontológicas. A gente sabe que hoje no Brasil nós temos muito dentista se formando o tempo inteiro, nós temos muitas faculdades sendo abertas de odontologia. E a nossa grande questão é como é que a gente pode se destacar nesse viés, né? Nesse nosso foco de trabalho. Há espaço para todo mundo nesse mercado? Como é que está se encaminhando a situação? Há espaço para todo mundo e o segredo é continuar estudando. Continuar estudando, quando você termina é que você começa, né? O Realmente. final da faculdade é o começo de uma carreira. E é uma carreira que você não vai poder parar de estudar. Desde que eu me formei, eu nunca passei um único mês sem estudar. Todos os meses eu tenho alguma coisa, ou especialidade, ou um aprimoramento, um aperfeiçoamento, eu tenho alguma coisa para fazer. Né? Eventos também eu participo, estou sempre participando. É muito importante você continuar se especializando, continuar estudando, aprimorando sua técnica, para que vocês consigam sim se destacar no mercado. Há espaço para todo mundo, há espaço para todas as especialidades. Tem muita gente precisando ser atendida e que não tem acesso ainda à odontologia. Então, é muito importante que a odontologia ela realmente se popularize, não no sentido de desvalorizar, mas no sentido de ficar mais fácil o acesso, para que cada vez mais pessoas possam ser atendidas e todos os profissionais tenham pacientes para atender. Há espaço, sim, para todas as especialidades e para todos os profissionais. Essa é até uma questão importante, Luciano, porque quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que as pessoas viram para a gente diz, mas já tem muito dentista no mercado, já tem muito profissional no mercado. E sempre é aquela pressão em cima do estudante para a gente se especializar, sempre para a gente buscar mais e mais e mais. Porque a gente sabe que atualmente o mercado quer isso. Mas há profissionais de todos os ramos. Tem muito médico, tem muito advogado, tem muito arquiteto, tem muito tudo e todo mundo trabalha, né? Não vai faltar trabalho para você, vai faltar trabalho para quem não quer estudar, para quem não trabalha bem, para quem não entrega um bom resultado, para quem não é responsável com o pós-operatório do seu paciente, e para esse pode até faltar trabalho. Mas para quem realmente consegue continuar estudando, entregar um bom trabalho, ser responsável com o seu paciente e fazer uma diferença na vida do paciente, para esse sempre vai ter, né? E assim, eu costumo dizer que é muito bom ser empregado, ser funcionário, ter CLT é muito bom, mas melhor ainda é empreender. Né? A gente vê que grandes empresários, grandes dentistas, né, que são inspirações para nós, que são para mim, eles construíram carreira, construíram patrimônio dentro do empreendimento. Eles não construíram na CLT ou dentro de um concurso. Ter um fixo, ter um concurso é bom, é ótimo, mas empreender é o que vai empurrar vocês, impulsionar a carreira, é o que vai motivar vocês, é o que vai ajudar vocês a construir patrimônio, a ganhar dinheiro de verdade, é empreendendo, não é assinando carteira. Então, assim, não tenham medo, essa mensagem que eu quero deixar principal aqui hoje. Não tenham medo do mercado. Não tenham medo, não importa, pode ter 10 dentistas dentro da mesma clínica, 20, pode ter na mesma rua 10 clínicas, não tem problema. Enfrente o mercado, saia daqui de cabeça erguida, na certeza de que vai dar tudo certo. O estudante hoje, apesar da gente entrar aqui já com um sonho, muitas vezes a gente se encontra justamente nessa situação que a senhora diz, ter medo. E essa dica da senhora da gente perder o medo, botar a cara, realmente tentar, é o que vale, né? E assim, é perder o medo em dois viés. O primeiro é perder o medo de operar, de fazer o procedimento. Seja cirurgia, seja o canal, seja fazer uma reabilitação. Perca o medo. Você está aqui agora na especialidade, vocês vão começar as práticas clínicas. Percam o medo, a hora é agora. De pegar o paciente, abrir a boca e resolver o problema dele. Você está vendendo, você está entregando solução. O paciente tem um problema e quem tem a solução é você. Perca o medo de operar. E o segundo medo que vocês precisam perder é de enfrentar o mercado, de enfrentar o seu próprio negócio.
A gente morre de medo de quebrar, de se endividar, de não dar certo, mas dá, gente. Dá certo. Agora tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Coragem. Você amanhecer o dia na certeza de que você tem aquela quantidade de boleto para pagar, mas você tem um monte de paciente para atender, entendeu? E você enfrentar mesmo com coragem de empreender. Saber que você vai conseguir. É difícil, no começo, mas consegue. Não tenham medo de empreender, não tenham medo de tentar, de colocar o próprio negócio de vocês. Enfrentem com coragem. Com 2, 3 anos, 4 anos mais ou menos, vocês vão estar estabilizados e vai dar tudo certo. Agora precisa ter coragem. Eu acho que essa parte do psicológico conta muito. Porque se você não confia em você mesmo, não tem autoconfiança, você mesmo acaba se auto-sabotando, se colocando para baixo, e aí é nisso que às vezes você faz um serviço melhor, mas o seu concorrente sai na frente porque ele sabe o que faz. Sabe? Ele acredita nele. Ele tem autoconfiança e não tem medo. Ele Autoconfiança, perde muito a questão do medo e tenta enfrentar mais do que você. Muitas vezes, por exemplo, Luciano aqui, digamos que ele consiga fazer facetas melhores que a minha. Eu, por ter medo, não vou para frente, não tento fazer marketing, não tento fazer nada, porque eu tenho medo de não conseguir. Já Luciano, mesmo que ele faça um serviço um pouco inferior que o meu, ele consegue porque ele simplesmente tem a cara a tapa, né, como dizem. Ele enfrenta, né? Enfrenta. É assim, com essa questão de você dizer, alguém faz algo melhor do que eu acho que tem paciente para todos os gostos. Exato. Sabe? Tem gente que, por exemplo, ama uma faceta super branca, grandona, quadrada, e tem gente que não, que já gosta mais delicado, aquela cor mais natural, de dente natural. Então, assim, tem o profissional para fazer de um jeito e tem o profissional para fazer de outro. Então, assim, não se peguem a isso. Que alguém faz mais bem feito, que alguém faz... Continuem estudando, metam a cara na ciência, aprendam a técnica de acordo com o que a ciência diz. Olha, isso aqui é o que entrega resultado, saúde ao paciente, se preocupem sempre com a saúde e entreguem um bom resultado de acordo com o gosto do paciente. Sempre vai ter o paciente que vai querer algo que o outro colega não acha bonito, mas o paciente gosta sim, não invadiu o espaço da saúde dele, ele tem o direito de escolher, entendeu? Então não tenham medo disso. Continuem estudando, continuem se especializando. As técnicas cada dia estão aprimorando, a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Para favorecer a odontologia. Então, assim, não tenham medo, não achem nunca que o coleguinha trabalha melhor que vocês, não se tratam disso, certo? O que importa é vocês sempre entregar um trabalho com responsabilidade, com coragem, né? Se preocupando em obedecer à literatura científica e com certeza o trabalho de vocês vai dar muito certo. Pronto, não está no nosso roteiro, mas eu queria acrescentar uma pergunta. Essa questão de autoconfiança, que a gente já falou que é muito psicológica, é algo que é formado desde muito novo, desde quando a gente é criança. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. A pessoa que ela já tem... Corta aí já. A pessoa que ela já vai com medo, não tem essa confiança, essa mentalidade assim. Como é que ela quebra isso, sendo que ela passou a vida nesse sentido, nesse padrão? Essa autoconfiança ela vai chegar mais cedo para uns e um pouco mais tardiamente para outros, certo? Como qualquer outra coisa na vida. Uns estudam muito cedo, outros demoram um pouco mais. Eu demorei um pouco mais. Eu entrei na faculdade aos 28 anos. Vocês entraram aos 20, 19, 18, né? Então, assim, as coisas acontecem em tempos diferentes na vida das pessoas. E tá tudo bem. Tá tudo certo com isso, certo? Se continuarem estudando, a gente volta para aquele primeiro ponto. Se continuarem estudando, se continuarem tendo coragem de fazer o procedimento, vai chegar um momento que você vai atingir uma excelência. Ninguém começou excelente. Ninguém fez a primeira restauração excelente, certo? Ninguém segurou um fósforo pela primeira vez sem se tremer. Faz parte, tá tudo bem. Foi assim comigo, foi assim com o dentista que você mais admira nas redes sociais. Foi assim com o dentista que hoje é um grande empresário aqui em Mossoró, que serve de referência pra gente. Foi assim com todo mundo. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. As coisas vão acontecer no tempo certo. A autoconfiança vem também. Sabe quando é que você se sente bem autoconfiante? Quando você recebe um áudio de um paciente, dizendo assim, doutor, o que você fez em me resolver o meu problema? Eu estou tão bem, olha, você foi certeiro, resolutivo, sabe? E aí você, poxa, cara, deu certo, estou acertando, é tão bom. Sabe, você sentir que fez a diferença na vida de alguém, e isso vai acontecer com vocês. Pode esperar, tenho certeza. Pronto, já aprofundando um pouco mais no assunto, a gente gostaria de saber de você, pelo que você observa, quais são as especialidades que estão sendo mais buscadas no trabalho e
tipo, os profissionais, eles estão buscando mais o quê? Qual é que é a sensação da vez, vamos dizer assim? Pronto, eu estou concluindo minha especialização de endodontia. Nossa turma tem 11 pessoas. Já a turma de ortodontia tem mais de 20 pessoas, cerca de 24, 25 pessoas por aí. Então, há um interesse muito grande com relação à orto. Eu acredito que porque a pessoa visa ter aquela renda fixa, né, aquela quantidade de pacientes certa por mês, porque se você tiver 20 pacientes de orto, você tem 20 manutenções certas, né, um paciente ou outro furo, claro, mas você tem aqueles 20 pacientes para atender por mês. É diferente de endodontia, por exemplo. A endodontia, a gente espera que o paciente nos procure quando ele sentir a dor. É assim? Então, a gente meio que não tem a certeza que aquele paciente vai sentir dor naquele mês e quantos canais eu vou fazer. Em contrapartida, o dinheiro que eu ganho no canal de uma só vez, o ortodontista demora 10 meses para ganhar. Entendeu? Em manutenção. Então, assim, eu acho que a ortodontia ela é muito procurada pelos profissionais recém-formados, a orto. É muito importante também. A horta é um trabalho lindo, que eu acho, e é uma segunda faculdade depois, porque é uma das especializações mais longas que tem depois da faculdade, se eu não me engano, são 36 meses. E diferente da endo, que são 24 meses. Mas eu acho que a ortodontia é realmente uma das especializações mais procuradas. Inclusive, a gente tem uma questão bem importante a relatar, que é essa questão do visual, né? O pessoal gosta muito hoje em dia de orofacial, eu acredito que seja isso. Harmonização. A harmonização facial. É. O pessoal está procurando muito isso também. Estética. Principalmente depois da pandemia, que o povo passou a passar mais tempo em casa, se olhar muito no espelho. Aí começou essas neuroses, aí depois da pandemia foi o mais procura, né? A ROF se popularizou muito, né? De uns 10 anos para cá, se cresceu muito, realmente é muito promissora. A harmonização, ela é uma especialidade que ela não é acessível a todos, né? Ela é uma especialidade que realmente tem um custo um pouco mais alto, tanto para o dentista executar, quanto para o paciente poder comprar aquele tratamento, né? Então, assim, ela não é, no momento, uma especialidade que é muito acessível, né? A gente vê que as pessoas que procuram fazer um tratamento é um pessoal que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto. E como não é uma coisa que dói, né? Pelo menos fisicamente, as pessoas empurram um pouco mais. Eu tenho vontade de fazer um preenchimento, uma harmonização, né? Qualquer tipo de procedimento, mas como custa lá R$ 1.500, R$ 2.000, eu preciso mais rápido de priorizar outro problema. Então, assim, a ROF é realmente muito promissora, é uma especialidade muito boa, linda de se exercer, né? E eu acho que vale sim muito a pena. A pessoa que quer se dedicar à área da estética, vale muito a pena. Não é muito o meu caso, né? Eu sou muito mais do sangue, né? Eu sou mais da cirurgia, não é muito o meu caso. É o caso da harmonização e da orto, por exemplo. Eu acho a orto linda de quem exerce. Inclusive, tudo que eu sei de orto é o telefone dos ortodontistas. Mas eu acho, sim, linda a harmonização orofacial, especialmente pessoas que eu tenho visto alguns casos nas redes sociais, de profissionais que têm feito reabilitação de pessoas que sofreram perdas, acidentes, né? E eles estão fazendo um trabalho lindo. Então, eu acho a harmonização orofacial muito linda. Sou apaixonada pela bucomaxilofacial, certo? Como eu já falei, eu gosto muito de cirurgia. Bucomaxilofacial é uma das minhas paixões. Até hoje eu não tive ainda assim condição de tempo mesmo de me dedicar a uma residência. Mas é um dos meus sonhos, a bucomaxilo, com certeza. Inclusive, é uma das que a gente também tem muita curiosidade. Como é que funciona a bucomaxila? Por exemplo, o estudante que acabou de tá entrando agora nessa questão de especialidade, ele sempre vai olhar para muitas especialidades. Mas, para o estudante que está saindo agora da faculdade, a bucomaxila é viável? Bucomaxilofacial é uma especialidade que você vai precisar fazer uma residência, né? Residência, provavelmente tem faculdades particulares que têm a residência de bucomaxilo, mas, por exemplo, a UFRN tem também, então você se submete a uma prova e você ganha uma bolsa para se dedicar ali 40 horas semanais integralmente. Então, é um período que você meio que não vai clinicar, não vai ter tempo para outra coisa, você vai se dedicar àquela especialidade, né? E realmente é muito linda, mas ela também é muito hospitalar, né? A bucomaxila é muito hospitalar.
o cirurgião faz cirurgias, né, ósseas, cirurgias ósseas mesmo, de acidentados, pessoas com acidente de moto, por exemplo, mas também faz tipo cirurgias plásticas, né, como de nariz, né, tem agora as próteses, né, bucomaxilo também, acho muito linda essa questão dessa reabilitação. Pronto, Aline, já entrando em outro assunto, mas ainda continuando pelo mesmo conteúdo, a gente vê que em relação, vamos entrar mais no ramo de tecnologia, relacionado à IA, né, que é a inteligência artificial, a robótica, a gente já está vendo por aí muitos robôs realizando cirurgias e procedimentos, muitos delicados, inclusive, de forma até mais precisa mesmo do que nós, seres humanos. E eu queria saber de que forma você acha que a tecnologia está impactando nas oportunidades do mercado de trabalho. Olha, impactando só positivamente, né? Na questão do resultado do trabalho, como você mesmo falou, entrega resultados muito mais precisos, mas ele é operado por um dentista. Então, assim, não se preocupem que vocês não vão perder uma vaga de emprego para um robô. Não vai acontecer isso, certo? O robô em si, ele é operado, mas por um profissional, né? Então, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto. Vamos estudar. A tecnologia está aí, as coisas vão chegando, as novidades vão chegando, a gente precisa se atualizando para não ficar para trás. Porque até mesmo uma clínica, uma empresa que precisa contratar alguém para operar um equipamento como esse, ele vai contratar alguém que estudou e que se especializou. Então, tem que estudar, gente. O fim da faculdade é só o começo da jornada, certo? É só o primeiro passo. Então, realmente, podem se preparar para mais 20 anos de estudo aí na vida de vocês. Pronto, tem muitas profissões que já estão sendo substituídas, né? Nesse caso, por robôs, IAs já estão administrando empresas, por exemplo. Então, você acha que na odontologia, né, na profissão de dentista, não é uma dessas profissões que futuramente será... Não acho que seja. Né? Não acho que o dentista vai ser substituído pela inteligência artificial. Não, eu acho que, pelo contrário, a inteligência artificial vai ajudar a gente a exercer nosso trabalho com muito mais precisão, muito mais agilidade e talvez até baratear o nosso custo, né? O custo operacional da odontologia pode até vir a ser barateado, né? Diminuir as demandas, diminuir, por exemplo, o envolvimento de muitas pessoas, de muitos laboratórios e com isso diminuir a quantidade de erros também que pode acontecer ao longo do caminho. Então, com certeza, a tecnologia vai contribuir e muito para a odontologia. Inclusive, desculpa. Não, inclusive, nós temos alguns casos de IA conseguindo identificar, através de raio-x, algumas fraturas, algumas cáries, canal. E isso é muito importante para a vida do dentista, porque vai facilitar e vai ampliar para uma grande gama de pessoas a odontologia. Que é melhor para todos. E diminuir a possibilidade de erro humano, né? Diminuir a possibilidade de erro, a possibilidade de por exemplo, um laudador de exames passar os olhos por cima de um determinado, uma fratura, um determinado problema e não ver, porque às vezes a gente pega bocas com muitos problemas. E é tanto problema para apontar que talvez um ou outro pode passar despercebido. E talvez a inteligência artificial até impeça que uma coisa como essa aconteça. E é algo que também vai demandar muito tempo. Caso haja a possibilidade de substituir muitas profissões, é algo que demanda muito tempo, até porque também não é todo mundo que pode arcar com essa despesa. Tecnologia é algo muito caro, né? E seria um dos desafios, para um exemplo, você abrir um próprio negócio. Aí, relacionado a isso, quais seriam os principais desafios para abrir o próprio consultório, ter a própria clínica? Os desafios são muitos, né? Começando pelo financeiro. Né? Abrir uma clínica é muito caro. Né? É muito caro abrir uma clínica, custa muito. A odontologia, como eu já falei aqui antes, ela é cara de exercer. Né? Tudo que a gente vai comprar é muito dinheiro. Não tem nada de R$100. Tudo é muito dinheiro. Então, assim, principalmente quem vai começar, né? A pessoa sai da faculdade com o diploma na mão, com o currículo na outra mão, e agora? Né? E a gente mora numa cidade onde basicamente não tem emprego para dentista. Praticamente todos os dentistas empreendem. Algum ou outro consegue um emprego numa clínica popular, mas também não querem se eternizar ali, né, naquela clínica das populares. Mas abrir a clínica, eu acho que o principal desafio também é o financeiro. Tem outros também, como por exemplo, informação jurídica, né? Informação operacional mesmo. Por exemplo, quando eu fui abrir minha clínica, eu não sabia onde pegar receituário especial, né? Receita azul e amarela. Eu não sabia onde pegava. Não tive essa informação na faculdade e comecei a pesquisar e ninguém me dizia que era na vigilância sanitária.
Tá entendendo? Uma coisa simples, eu não sabia. Gente, eu rodei uma semana perguntando a um e a outro. Depois me disseram que era na vigilância, me deram o endereço errado. Eu fui várias vezes, não consegui. Mas, enfim, uma simples informação, às vezes, impede de você conseguir dar um próximo passo na sua clínica, né? Então, assim, informação, especialmente munir-se, né? Se preparar de informações jurídicas. Saber tudo o que está dentro das possibilidades éticas, judiciais, os códigos que você vai ter que se submeter, por exemplo, Código do Trabalho, né, da CLT, quando você vai contratar uma recepcionista, você vai contratar uma PSB, você vai se submeter ao Código Civil, você vai se submeter ao Código de Ética da Odontologia, você vai se submeter ao criminal, porque se você cometer um erro, você vai ser processado, por exemplo. Então, você precisa saber de tudo isso. Né, conhecer as leis que regem o funcionamento da saúde, né, do Brasil, sobre vigilância sanitária, o que é que você deve ser, como é que você deve se enquadrar em tudo isso, porque todas essas visitas você vai receber e você precisa estar com toda a sua documentação, tudo bem organizadinho. Então, informação também é um dos desafios, né? A gente começa, pensa que compra o material, abre uma clínica e não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem que estar preparado para os desafios e os órgãos que vem nos fiscalizar. Inclusive, falando sobre informação, a gente sabe que hoje em dia a informação é uma arma ao nosso favor, muitas das vezes também um pouco contra a gente. A gente sabe que os futuros dentistas vão ter que enfrentar muita questão de a pasta de dente é à base de carvão. É uma das questões que o futuro dentista tem que se atentar, que é a informação. Como é que a gente pode transcrever para o paciente essa grande questão? Como é que a gente pode se especializar para passar para o paciente essa informação? Você entra na área da comunicação, né? A comunicação, ela é algo muito abrangente. Desde o momento que você comunica a sua imagem, né? Da hora que eu cheguei aqui, você já estava se comunicando através de sua imagem. Você se comunica através de redes sociais para vender o seu produto, para chamar o cliente para o seu consultório. Você se comunica com seus funcionários, né? Você se comunica a todo momento você está se comunicando. Então, para o paciente também, ele que é leigo no assunto, ou seja, cientificamente, ele não tem o conhecimento da odontologia. Então, a gente precisa encontrar uma maneira mais lúdica, mais simples, de comunicar os tratamentos, de comunicar sem fugir da literatura científica, né? E sem confundir o paciente, ajudar ele a compreender, né? E existem sim maneiras, né, da gente desenvolver essa comunicação com o paciente e conseguir passar para o paciente uma informação precisa e que ele consiga compreender facilmente. Pronto, você acha que relacionada ao ponto das clínicas, você acha que os profissionais se sentem um pouco reprimidos em relação, porque tipo assim, hoje toda rua que a gente anda tem uma clínica em cada esquina. Assim como, claro, toda farmácia, supermercado tem em todo canto. Mas clínica hoje em dia realmente a gente vai em todo canto tem. Você acha que esse seria um desafio a gente olhar para a concorrência nesse sentido e olhar, poxa, tem muitas clínicas, eu vou abrir a minha, como é que eu capto o cliente? Como é que eu trago ele para mim? Como é que eu faço ele vir atrás de mim e não atrás de outro profissional? Mas não precisa se preocupar muito com isso não, porque assim, o nosso ciclo social é muito grande, né? Em qualquer momento alguém vai precisar de um problema e vai lembrar que você postou naquele dia. Né? A pessoa vai sentir um determinado problema e a pessoa vai lembrar, Luciano naquele dia postou uma coisa sobre isso, vou perguntar a ele. O paciente chega, certo? O paciente chega. Existem algumas maneiras de você melhorar esse caminho do paciente até você. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. O plano de saúde, né? O pessoal tem um pouco de preconceito porque o plano de saúde paga pouco, realmente paga pouco ao profissional. Mas ele deixa o paciente chegar na sua clínica, entendeu? Então, vamos dizer que o plano de saúde, ele cobre uma extração, uma exodontia, ele cobre canal, ele cobre restauração, ele cobre limpeza. Mas o paciente também precisa de uma coroa e o plano não cobre. Então, você faz a parte clínica ali pelo plano e vende uma coroa ao paciente. Então, o plano de saúde, ele funciona mais como uma estratégia de marketing e de acesso. O paciente ele vai até a clínica porque ele tem um plano que você atende, mas quando chegar lá você consegue vender um clareamento, você consegue vender uma prótese, você consegue vender um serviço que o plano de saúde dele não cobra. Uma das estratégias é essa, né? A outra estratégia é educar as pessoas. Por exemplo,
Tem muita gente que está convivendo com um problema e que não sabe que aquilo é um problema, pensa que é assim mesmo. Vou dar um pequeno exemplo. A pessoa tem um sorriso gengival. Ela se incomoda com o sorriso gengival. Ela quando sorri, vê que a gengiva dela aparece muito. Muitas vezes vai dar um sorriso e fica se controlando para não abrir muito, para não aparecer. Aí você faz um vídeo e posta, mostrando o sorriso gengival, que existe jeito, que existe tratamento, pode ter cirurgia, pode usar botox para diminuir o levantamento desse lábio. Ou seja, você começa a educar o paciente. Aí ele diz, ah, olha só, eu tenho esse problema, vou já me informar. Ele entra em contato para pedir informações. Então, assim, educar as pessoas, mostrar a eles, olha, você tem um problema e eu tenho uma solução. Tá entendendo? Muita gente está vivendo com um problema sem saber que é um problema. Acha que aquele problema é assim mesmo e vai convivendo com aquilo. Não está doendo muito, sabe? Às vezes incomoda só esteticamente. E o paciente não sabe que aquilo tem jeito. Mas aí você aparece dizendo, olha, isso que você tem na sua boca é um problema e eu tenho uma solução. Então, assim, educar a população quanto à necessidade de buscar tratamento, de buscar atendimento, é uma das maneiras de trazer o paciente até você. E aquela pessoa que comunica melhor, que explica melhor, essa pessoa vai ser procurada. O paciente sente mais segurança naquele dentista que explica melhor, que olha no olho, que faz contato, que manda um bom dia, olha, você está bem, então ele sente mais segurança. E ele indica mais você para outras pessoas. Então, Aline, queria agradecer a sua presença aqui, né? Presencialmente, principalmente, por causa que você nos deu muito conhecimento, nos deu muita informação, e eu acho que isso que é o importante para o estudante atual e para o profissional que acabou de sair da faculdade. É informação. É o demonstrar para a gente como realizar a odontologia, como a gente sempre consegue... atualizado, Exato, né, sempre cara? como a gente consegue sempre se atualizar, né? Eu que agradeço, né, o convite. Para mim foi uma honra maravilhosa. Todas as vezes que eu puder contribuir, contem sempre comigo. É isso. Acabou o OdontoCast.